Bom dia, tudo bom com você? Hoje nós já chegamos no terceiro dia da semana, mas também no terceiro dia do nosso estudo. O estudo do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Não é um estudo aprofundado uma exegese do primeiro capítulo de Gênesis, não é isso. A minha intenção é buscar no livro de Gênesis, todas as manhãs, um pouquinho de esperança para eu e você. Entendendo quem é o nosso Deus e a forma maravilhosa que Ele criou todas as coisas. Já vimos que Deus é um Deus criador e nós não viemos do acaso. Nós também conversamos sobre o tempo, sobre a luz. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o ar. Hoje nós vamos dar o terceiro passo. Nós vamos para o terceiro dia da obra criadora de Deus. E diz assim a partir do verso 9. Acompanhe comigo, eu tenho insistido a você. Esteja com a sua Bíblia na mão, acompanhe a leitura. Talvez a versão da Bíblia que você usa é com as palavras um pouquinho diferentes, mas as verdades impressas na minha Bíblia e na sua Bíblia são as mesmas. Nós podemos ver na Bíblia, nas letras da Bíblia, um Deus preocupado com você e comigo. Por isso é importante que você esteja com a sua Bíblia aí em mãos. Acompanhe comigo então, verso 9 em diante diz assim. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, ao ajuntamento de águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. No terceiro dia, Deus ele fez a separação das águas, colocou as águas num só lugar, fez com que a terra, a porção seca da terra, ela viesse à tona. Você lembra do primeiro texto que nós lemos? Os primeiros versos da Bíblia. Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, Gênesis 1, verso 1. Diz que a terra estava sem forma, vazia, porque não existia nenhum ser vivo ali, mas ela estava sem forma. No primeiro dia, Deus cria a luz. O segundo dia, e também o tempo, né? O segundo dia, Deus cria esse espaço, o ar, os gases que nós respiramos, a condição perfeita para que houvesse vida. Agora, no terceiro dia, ele dá forma a esse torrão de pedra e terra que havia se formado, que ele havia criado já desde o princípio. O interessante é que ele, juntando as águas, ele cria a ordem no planeta. Ele faz com que a água doce tivesse seu lugar, a água salgada tivesse seu lugar. Ele faz com que a porção de terra brotasse, saísse do meio das águas. E ali, agora, na terra fértil, ele faz com que as plantas surjam. E toda sorte de frutas que eu e você conhecemos hoje foram produzidas pela palavra de Deus. Haja a relva e as coisas aparecem. Sabe, eu fico pensando um pouco mais longe daqui as palavras da Bíblia. Você percebe, eu venho insistindo nisso, mas você percebe que Deus é um Deus de ordem? Eu fico pensando, por que foi que Deus criou as plantas no terceiro dia e não no segundo, por exemplo? Sabe por quê? Porque as plantas não sobreviveriam com ar talvez contaminado ou com ar bagunçado. Elas sobrevivem quando há uma condição no espaço capaz de elas nascerem. Eu tenho tentado cultivar algumas espécies de plantas, moranguinho, por exemplo, e eu não tive nenhum sucesso com isso. Uma vez eu plantei um chuchu achando que ele fosse nascer e ele virou adubo para a terra. Eu tenho dificuldade com isso. Agora eu percebo que existem outras pessoas que têm muita facilidade e entendem que precisa de água, terra, uma terra boa. A semente precisa estar sobre mais a superfície da terra, outras uma profundidade mais profunda, um lugar mais profundo. Outras plantas não precisam de tanta água. Você percebe que o Deus é Deus de ordem, Deus ele é sábio em todas as coisas. Não é
é diferente quando ele foi criar todas as coisas. As plantas, as flores e toda sorte de relva que existe sobre a terra foi criado no terceiro dia. Eu gostaria que você olhasse para a natureza que Deus criou de uma forma diferente. E entendesse que tudo tem o seu lugar e tem o seu momento certo. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, um Deus que ama você. Eu gostaria de fazer algo com você nesse dia. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários do Facebook, YouTube, onde você achar melhor. Escreva aqui qual é a fruta que você mais gosta. Sabe por quê? Porque nesse dia, no quinto dia, Deus pensou em você também. E fez com que aquela plantinha, aquela árvore produzisse para você o presente todos os dias. O presente do sabor, o presente talvez da aparência, que enchesse seus olhos, mas também nutrisse seu corpo. Faça uso daquilo que Deus te dá. E escreva aqui embaixo, quero saber qual é a fruta que você mais gosta. E assim, aos poucos, dia após dia, Deus vai enchendo nossa vida de cores, de amor e também, por que não, de esperança de um dia viver na perfeição que Ele criou.